Oi, gente, tudo bom? Turma, nós agora terminamos nossa apostila 3, né? Porém, antes de entrar na apostila 4, a gente precisa falar de um assunto extremamente importante para todas as pessoas. Um assunto que não apareceu na sua apostila de ciências, um assunto que eu nunca vi aparecer em nenhum livro de ciências e de biologia nos 7 anos que eu tenho de profissão professora. Abuso sexual. Esse tipo de violência estrangulante, asfixiante, é uma violência que paralisa as pessoas. E é um absurdo esse assunto não aparecer em livros de escola. Vocês perceberam que nós vimos o que é a adolescência, o que é a puberdade, as transformações físicas, as transformações biológicas, psicológicas, comportamentais. Nós falamos de menstruação, ejaculação, sistema genital. O livro não toca nesse assunto. Por que, gente? Por que não falar de um assunto que acomete 1 em 4 crianças do Brasil? Sim, gente, esses são os números reais da violência sexual contra adolescentes e crianças no Brasil. 1 criança em cada 4 são vítimas de abuso sexual. É esse tipo de violência que causa problema na criança e causa muito problema na pessoa adulta que já sofreu essa violência. Eu quero que vocês encarem essa aula de forma social, tá? Eu não quero que você estude para a prova, porque não vai ter prova disso, eu acho. Eu quero que você aprenda para a sua vida. Preciso que você fique atento a você mesmo sobre a violência sexual, que você fique atento aos seus irmãos mais novos, tá bom, gente? Aos seus amiguinhos, aos seus primos. Certo? Combinado, gente? Eu considero o assunto da aula de hoje mais importante durante todo o nosso ano de estudo no Invictus. Sabe por quê? Porque uma criança ou um adolescente que são vítimas de abuso sexual, ele vai sofrer por toda a vida dele, provavelmente. Vai ser necessário muita terapia, muito psicólogo, vai ser necessário talvez psiquiatra entrando com medicamento para tentar curar uma pessoa que foi vítima de abuso sexual, principalmente na infância. Tá bem? Então, por favor, prestem muita atenção, tá? Eu quero que vocês conversem com os pais sobre essa aula. Eu não quero que vocês escondam essa aula dos seus pais, pelo contrário, eu preciso que vocês mostrem essa aula aos pais, que vocês conversem com os pais, com os irmãos sobre isso. Entendido, né? Então vamos começar, gente. Abuso sexual, um tema fortíssimo, eu sei, pesadíssimo, eu sei, mas necessário, porque eu vou repetir mais uma vez. 1 criança em cada 4 no Brasil são vítimas de violência sexual, de abuso sexual. Adiante. Bem, deixa eu arrumar aqui meu slide. Quando eu fui preparar essa aula para vocês, tá? Que na verdade foi ontem à noite que eu preparei essa aula, eu busquei na lei, tá? O que o Brasil tem de lei contra abuso sexual? Então, tem uma lei, a mais recente, é a Lei 12.015 de 2009, é uma lei que integra o Código Penal, ou seja, ela orienta o pessoal da área do direito e protege as vítimas nos casos dos chamados crimes contra a dignidade sexual. Então, essa lei 12.015 do ano de 2009, ela orienta os advogados, os promotores, os juízes e as pessoas, tá? É uma lei pequena, vocês conseguem colocar na internet e lê-la assim
tem poucas páginas, tá? Ela integra o Código Penal. E ela que vai orientar o pessoal da área de direito em como proceder no caso de violência sexual. Muita atenção a essa lei, tá bom? Turma, então, o termo abuso sexual é utilizado de forma ampla, né, para categorizar atos de violação sexual em que não existe consentimento da outra parte, tá? Então, qualquer ação de cunho sexual, qualquer comportamento de cunho sexual, sem o consentimento da outra parte, ou seja, sem o consentimento da outra pessoa, é caracterizado como um abuso sexual. Qualquer comportamento, qualquer ato, exemplo, preste muita atenção no que eu vou dizer. Passar a mão na pessoa é abuso sexual, especialmente, né, gente, nas partes genitais. Acariciar a pessoa nas partes genitais sem autorização dela é abuso sexual. Fazer sexo com a outra pessoa é abuso sexual, inclusive dentro do casamento, dentro do noivado, dentro do namoro, tá? A outra parte sempre deve consentir. É abuso sexual fazer sexo com crianças e adolescentes, certo, gente? Isso é crime, isso está previsto no Código Penal, isso tem cadeia, a pessoa responde por isso, ok? Muito bem. Abuso sexual, então, percebam que é bastante amplo. Eu falei tocar as partes genitais, fazer sexo com a outra parte sem ela querer, inclusive dentro do casamento. Que mais? Comportamentos de cunho carícia, tá bom? Toque, fazer sexo com as pessoas sem o consentimento dela, tudo isso é abuso sexual. Adiante. Os abusos sexuais, turma, eles têm classificações, categorias, tá? Então, por exemplo, o estupro é um tipo de violência sexual. O que é o estupro, tá? De acordo com esse artigo 213, estupro significa constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o que é o estupro, tá? Atentem principalmente essa expressão, conjunção carnal, tá? Conjunção carnal, gente, é haver contato sexual. Então, se uma pessoa tiver contato sexual com a outra, né? Por exemplo, introduzir o pênis na vagina de uma mulher sem que ela permita, né? É estupro. Vocês devem ter visto na internet recentemente o caso da Mariana Ferrer, ou Ferrer, não sei como se pronuncia, né? Uma mulher de 23 anos, né, que foi estuprada e entrou na justiça contra o estuprador e a nossa justiça, infelizmente, deu ganho de causa para o estuprador, né? Esse ato inibe as mulheres de denunciarem, porque elas vão pensar assim, eu vou denunciar para quê? O estuprador não vai ser punido, né? Bem, reflita um pouco, tá? Então, o estupro, ele é uma violência que, para ser caracterizado, tem que haver conjunção carnal, tudo bem? Ou outro ato libidinoso. O que seria esse outro ato libidinoso, por exemplo? Passar a mão nos órgãos genitais sem o consentimento da outra pessoa já é um estupro. Tudo bem? Adiante. Violência sexual mediante fraude, gente. É outra categoria da violência sexual. Tem o estupro, tem a violência sexual mediante fraude. O que é isso? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. O que é isso?
violência sexual mediante fraude. Turma, quer dizer que o sujeito que sofre a violência, ele pode ser de qualquer sexo, tá? Então, violência sexual mediante fraude é você, olha, ter uma conjunção carnal, você cometer um estupro, né? Ou praticar um ato libidinoso com alguém mediante fraude. O que é mediante fraude? Quer dizer que quem está sofrendo o estupro pode ser homem ou pode ser mulher. Por exemplo, se um homem conseguir estuprar outro homem, isso é caracterizado violência sexual mediante fraude, tá? Não interessa o sexo, pode ser homem ou pode ser mulher. É outra categoria de violência sexual. Sempre contra a vontade da vítima, né, gente, para caracterizar a violência sexual. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Muita atenção a esse, tá? O que é o vulnerável? É o menor de 14 anos. Então, olha o que diz essa parte da lei. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. São palavras difíceis, né, gente? Lascívia é desejo, tá? Trocando essa lei para o popular, crimes sexuais contra vulnerável é estupro de menor, tá? Uma pessoa fazer sexo com outra, porém essa outra, ela é menor, ela tem 14 anos ou menos, 14, 13, 12, 11, isso é crime contra vulnerável, tá bem? Muita atenção, porque é a idade de vocês, tá? Aproximadamente. Adiante. Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Do lenocínio, gente, lenocínio é exploração, tá? Então, essa parte da lei, eu copiei e colei, tá? Opa, tá cortando aqui. Eu copiei e colei partes da lei. Então, essa parte da lei, deixa eu arrumar aqui o slide. Essa parte da lei diz assim: do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição. Então, você vai explorar uma pessoa e vai traficar, quer dizer, vender essa pessoa para que essa pessoa se prostitua, tá? Ou outra forma de exploração sexual. Isso é crime, tá? Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Você vai virar para mim e falar assim, mas Cris, o que é prostituição? Eu sei que vocês ainda estão no 8º ano. Prostituição, gente, é o ato de fazer sexo com alguém em troca de dinheiro, em troca de comida, em troca de droga, tá? Vender o seu corpo, trocar o sexo que você faz em troco de algo. Por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, existe muita prostituição, tanto de homens quanto de mulheres. Eles prostituem em troca de droga. Então, eles fazem sexo com outras pessoas e ganham droga em troca. Olha o horror. Olha a falta de dignidade que essas pessoas têm, né? Entregarem algo tão valioso que é o seu corpo para outro alguém em troca de crack, de cocaína, tá? Aproveitem essa aula, gente, para vocês terem um bastante senso crítico quanto às violências que muitas pessoas sofrem aqui no Brasil, tá bem? Artigo 228 diz que induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, você induzir alguém para crime sexual, atrair alguém para prostituição ou outra forma de exploração sexual. O que seria, por exemplo, essa outra forma de exploração sexual? Seria, por exemplo, capturar pessoas, mulheres, por exemplo, e colocá-las para dançar em boates clandestinas, né? Isso também é uma forma de exploração sexual. Acontece? Sim, gente, isso é real.
Estou dando essa aula para alertá-los, para ensiná-los, tá bem? Pode ser que não seja a realidade de Barroso, de Dores, de Prados, de Bichinho, mas, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas, principalmente mulheres, tá bem? Adiante. Outro pedacinho da lei, aquela lei lá de 2009, diz assim: tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual. Então, você traficar pessoas, né, vender pessoas a fim de explorá-la, a fim de colocar aquela pessoa para prostituir, ganhar dinheiro para você, isso é abuso sexual também. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você pegar uma pessoa lá daqui de Minas Gerais e levar ela para se prostituir no Nordeste, tá? Esse crime entra nesse artigo aqui, ó, 231, isso é abuso sexual. Você está deslocando uma pessoa dentro do território nacional para prostituir em outro lugar. O que eu tô achando disso tudo? Que eu tô ensinando para vocês? Tô achando muito triste, mas ao mesmo tempo é um assunto necessário, gente. Vamos discutir essas mazelas, não só brasileiras, mas mundiais. Adiante. Estupro de vulnerável. Eu coloquei de amarelo para chamar sua atenção, tá? Estupro de vulnerável. Quem é o vulnerável? É o menor de 14 anos. Artigo 217-A, lá daquela lei de 2009. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Isso é estupro de vulnerável. Tá bem? O que é a conjunção carnal? É você fazer sexo com o menor. Tá? Ou outro ato libidinoso, para acariciar os órgãos genitais, acariciar os seios, se a pessoa for mulher, o ânus, tudo isso é estupro de vulnerável. Ok? Adiante. Gente, como é a situação do Brasil em relação ao abuso sexual? Eu diria a vocês que é desesperador. Eu não consegui outra palavra para esclarecer a situação do nosso país em relação a essa violência. No meu conceito, gente, no meu entendimento de professora, o Brasil, ele ocupa uma situação desesperadora. Tem muita gente sofrendo aqui porque são abusadas por outras pessoas. Tá bom? Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, tá? Olha aqui, são dados do ano passado, porque os desse ano ainda vão sair, tá? Então, de 2019. Eu tirei do site do governo, tá? É tudo print de órgão do governo que eu tirei. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 159 mil. Vamos arredondar isso aqui para 160, para ficar fácil fazer conta, né? 86.800, né? São de violações de direitos de crianças ou adolescentes. Um aumento de quase 14% em relação a 2018. Então, gente, de 2018 para 2019, né, daqui para cá, houve um aumento de 14%. Um aumento de quê? De denúncias. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Disque direitos, né? De denúncias contra crianças e adolescentes. Ou seja, de um ano para o outro, houve um aumento de 14% de crianças e adolescentes sofrendo ataques de pessoas desrespeitando os direitos humanos dessas crianças. Gente, 86 mil, né? Praticamente metade lá dos 159 mil registros. Isso é um número altíssimo. Altíssimo, muito. As crianças do Brasil estão sofrendo muito, os adolescentes também. Adiante. O levantamento da ONDH, que é um órgão, tá? Permitiu identificar que a violência sexual acontece em
73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Vocês têm noção, gente, do quanto essa frase é triste, é podre, do quanto essa frase é pesada para cima dos ombros das crianças e dos adolescentes? Vocês estão conseguindo ter noção do perigo que as crianças brasileiras sofrem dentro das próprias casas? Eu vou ler de novo com vocês. Muita atenção. O levantamento da OND permitiu identificar que a violência sexual acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima. Então, a criança está sendo abusada na casa dela, no quarto dela, na cozinha da casa dela, no quintal da casa dela. Para onde que ela vai fugir, gente, se a violência está na casa dela ou do suspeito? Mas é cometida por pai. Isso não é um pai, isso é um satanás, não é mesmo? Por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Gente, 40% das crianças que sofrem abuso sexual, daquelas que acontece denúncia. Imagine os casos em que não existe denúncia, em que a criança não contou para a polícia, em que a mãe não contou para a polícia, né? Esse número ele é muito maior. 40% das denúncias de violência sexual contra a criança como que fala? Ela vem de pai ou de padrasto. Então, muitos pais e muitos padrastos são abusadores. Isso significa o quê, Cris? Que alguns desses pais, 40% das denúncias, pais e padrastos, querem fazer sexo com os próprios filhos. Padrasto que está lá dentro da sua casa, cuidando de você, não é? É claro, gente, que eu não estou dizendo que você que tem padrasto vai sofrer abuso e nem que o seu padrasto é um abusador, por favor. Eu não estou dizendo isso, tá? Isso são dados que eu retirei do site do governo. Isso aqui é dado real, tá bem? Não é difícil saber disso aqui, não. É só você ligar o Jornal da Record, que todo santo dia tem uma notícia que um pai ou que um padrasto abusou da criança dentro da casa da criança. E não foi uma vez, duas vezes, é constantemente, até que a criança tenha coragem de revelar isso. E muitas vezes, quando a criança revela, os responsáveis tendem a negar. Existe um sentimento de negacionismo, eles acham que a criança está inventando. Você imagina o desespero da criança? A criança está sofrendo abuso sexual, ou seja, tem alguém lá dentro da casa dela fazendo sexo com ela constantemente. E se ela conta para a mãe, para a tia, para a avó, tem gente que nega, que diz que ela tá doida, que ela tá inventando, que ela tá delirando. Essa criança, gente, suicida. Suicida muito fácil. Olha o tamanho do sofrimento disso, não é mesmo? E muitas vezes quem está próximo não percebe. E quando percebe, nega, é o negacionismo psicológico. Nega para si mesmo que aquilo esteja acontecendo na família dele. Então, muita atenção a esse dado que eu acabei de dizer, a isso aqui que está exposto para você, tá? Isso aqui é uma realidade do Brasil. Tá bem? Adiante. Bem, outro dado importante para a gente refletir. O suspeito, aquele que comete, gente, o abuso sexual contra vulnerável, contra crianças e adolescentes menores de 14 anos, é do sexo masculino. Então, os abusadores, em 87% dos casos, os registros são homens, tá?
O homem é o estuprador. Gente, esse índice aqui é altíssimo, é quase muito perto de 90%. Então, tudo que eu escrevi aqui, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V de site do governo, tá bom? Isso aqui é dado real. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros, né? E igualmente de idade adulta, entre 25 e 40 anos, para 62% dos casos. Então, é homem, tá? A maioria dos estupradores são homens. Homens, sendo que em 62% dos casos, eles têm entre 25 e 40 anos. E quem é a vítima? A vítima é adolescente entre 12 e 17 anos, do sexo feminino, em 46% das denúncias recebidas. Quem é a vítima, gente? Quem é a vítima do estupro? Mulher. Quem é o estuprador? Homem. Aliás, mulher não, menina, porque 12 anos é menina. Você vai virar para mim e vai dizer assim, mas Cris, 17 anos, ela já não sabe que está sendo estuprada? Sabe, gente, ela sabe sim. Só que ela é ameaçada de morte em muitos casos. Então ela vai contar? Não. O estuprador ameaça a família dela. Ameaça de fazer o mesmo com as irmãs dela, mais novas. Ela vai contar? Ela não vai contar. Tá bem? Vou ler de novo porque esse parágrafo, essa parte da pesquisa de 2019 é extremamente importante. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros, igualmente de idade adulta entre 25 e 40 anos para 62% dos casos. A vítima é adolescente, entre 12 e 17 anos, do sexo feminino em 46% das denúncias recebidas. Isso quer dizer que só as meninas sofrem estupro? Não, os meninos também sofrem. Tá bem? Adiante. Vou dividir o vídeo, tá? Já ficou longo demais. Então, muito bem. Vamos continuar em outro vídeo. Até lá!